Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai estar aqui fazendo o nosso 9º dia do desafio 21 dias, pleno domingo! E sejam todos bem-vindos! A gente vai estar falando hoje sobre o açúcar invertido. Seja bem-vindo, Joel! A gente vai estar aqui falando hoje sobre o açúcar invertido. Estou esperando o pessoal entrar. Pleno domingo, não sei o que vocês fizeram domingo. Eu tomei sol, descansei, tô com cara de sono, cara de quem acabou de acordar. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o açúcar invertido. Bom, esse é um post que eu já coloquei aqui no feed e a gente sempre tem perguntas relacionadas a esse assunto e é um assunto que eu gosto bastante de falar e é um assunto que pouca pessoa sabe, pouca gente, né? Mas a gente está acostumada a achar que existe apenas um único tipo de açúcar na nossa, nos alimentos que a gente adquire. E hoje a gente vai falar então sobre esse outro tipo, né? Esse açúcar invertido. Bom, primeiro, o que ele é? O que é o açúcar invertido? O açúcar invertido, ele é um xarope, tá? Ele é um xarope produzido pela hidrólise da sacarose, tá? Bom, para quem não sabe, a sacarose é o nosso açúcar de mesa, é o nosso açúcar comum, tá? É um disacarídeo, a sacarose, ela é formada por glicose mais frutose, tá bom? Então, o que a indústria faz? A indústria faz a hidrólise da sacarose e produz o açúcar invertido. Para quê, né? Qual é a aplicação desse açúcar invertido? Bom, o açúcar invertido, ele é bastante utilizado nas indústrias alimentícias, tá? E também de bebidas, principalmente as bebidas gaseificadas, tá? A indústria utiliza esse açúcar na bebida gaseificada. O açúcar invertido é um açúcar líquido, tá? E ele tem vários outros produtos, por exemplo, fabricação de bala, biscoito recheado, sorvete e também aqueles alimentos que apresentam açúcares, mas que não tem alteração na cor do produto. Tá? Nas balas, principalmente, o que acontece? Esse açúcar, ele previne a cristalização do açúcar, tá? Que é um fator desagradável que dá ao produto, né? Aquela sensação. Ninguém gosta de consumir um produto, né? Com consistência arenosa, com consistência seca. Isso acontece muito às vezes, tá? Algum doce que você compra, ou mesmo em casa você faz um brigadeiro que seja, e aí corre aquela cristalização, aquela sensação arenosa, seca na boca, ninguém gosta disso, né? E a sacarose, ela cristaliza muito fácil, tá? Esse nosso açúcar de mesa, esse nosso açúcar utilizado. Olá, sejam bem-vindos! Eu até acabei esquecendo, sejam bem-vindos, quem está chegando agora, eu estou falando sobre o açúcar invertido, a gente está fazendo o desafio 21 dias, todos os dias aprendendo algo novo todos os dias, tá bom, pessoal? Gente, falem de onde vocês são, o que vocês fazem, podem fazer pergunta, interajam, tá? Fiquem à vontade, tá ok? Então a gente tá aqui continuando. Eu já falei o que é o açúcar invertido, tô falando qual que é a sua aplicação, tô falando da aplicação desse açúcar na indústria alimentícia e de bebidas, principalmente bebidas gaseificadas. Piauí, seja bem-vindo. Eu estou falando de São Paulo, Araçatuba. Estamos distantes, mas a internet é maravilhosa que possibilita essa aproximação, não é mesmo? Sejam bem-vindos. Que falam de onde vocês são. Aí, ó, pleno domingo, ouvi a profa falando sobre açúcar invertido. Parabéns, obrigada por estarem aqui, buscando conhecimento, aprendendo algo novo todos os dias. Eu acabei de falar aqui que hoje eu dormi, porque precisava descansar, tô com cara de sono. Mato Grosso do Sul, seja bem-vindo. Guaiçara, sejam bem-vindos. É isso aí, gente. Um prazer ter vocês aqui, tá bom?
E a gente tá aqui então falando sobre esse açúcar, tá? Eu não sei se vocês conhecem, alguém aqui já conhece o açúcar invertido, já ouviu falar, sabe da sua utilização, sabe da sua importância? Não sou da área, mas eu gosto. Ah, legal, ótimo. É sempre bom conhecer outras áreas. Você é de que área, Alex? Que falou que não é da área, mas que gosta. Que áreas você é? Eu e Luke. Alex, eu não. Ah, legal. Aí tem gente que já ouviu falar, tem gente que não ouviu falar, tem gente que não é da área, enfim, tem várias pessoas aqui. A ideia, sou da área, estudante ainda, legal. De que estudante de que curso? Muito bem, gente, vocês estão no caminho certo, querendo aprender algo novo. Então é isso aí que a gente está fazendo hoje, aprendendo algo novo, né? Bom, a gente está falando sobre o açúcar invertido, professor de física. Poxa vida! Então, você vai aprender algo novo, você não é da área, mas eu vou falar algumas coisas de física aqui, Alex, segura aí, porque a biotecnologia, ela tem química, tem física, tem biologia, tem química, engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos tem que. É isso aí, engenharia de alimentos estuda sobre a produção desse açúcar invertido, né? E legal, gente. Muito bom conhecer vocês, saber de onde vocês são, o que vocês fazem. Eu gosto de saber. Muito legal. Então, gente, a gente está aqui falando sobre açúcar invertido, né? Então, já falei que ele é um xarope produzido a partir da hidrólise da sacarose. A sacarose é o nosso açúcar de mesa, tá? É o nosso açúcar comum. A sacarose é um açúcar disacarídeo formado por glicose mais frutose, tá? E o açúcar invertido, ele é utilizado para substituir a sacarose, porque a sacarose tem um grande problema. Ela cristaliza muito fácil, tá? E essa cristalização, ela é indesejada, né? Então, eu estava falando aqui sobre, às vezes, a gente se alimenta ou faz a ingestão de algum alimento que cristaliza, né? Aquela sensação arenosa seca. Já fez brigadeiro e cristalizou? Né? Não é legal, não é agradável, ninguém deseja. Então, a sacarose, por esse motivo, ela não é muito desejada pela indústria alimentícia, porque o consumidor não vai gostar desse produto, não é verdade? Então, a indústria alimentícia, ela busca outras alternativas. Uma alternativa é o açúcar invertido, tá? A função do açúcar invertido, então, também em biscoito, por exemplo, é promover maciez, coloração caramelada, tá? Então, ele tem essa função de substituir a sacarose, tá? Agora, Alex, segura aí, ó. Por que tem esse nome, o açúcar invertido? Tá? Ele tem esse nome, por quê? Porque ocorre que a inversão do poder óptico da solução, quando a gente incide sobre a sacarose, tá? Um feixe de luz, um raio de luz polarizada sobre a sacarose, o que acontece? A sacarose, ela possui uma rotação positiva, ela desvia a luz para a direita, então a gente chama essa sacarose de destrógera, tá? Só que o açúcar invertido, quando a gente faz cria essa mesma situação, você incide sobre o açúcar invertido, um raio de luz polarizado, um feixe de luz polarizado, o açúcar invertido, ele desvia esse raio de luz para a esquerda. Então, o açúcar invertido, ele é conhecido como levógero. Toda substância que desvia para a direita é destrógero e para a esquerda é levógero. E no laboratório dá para a gente observar isso, a gente consegue observar esse fenômeno através de um instrumento chamado polarímetro, tá? Então, esse polarímetro é um instrumento que a gente consegue observar esse desvio da luz polarizada, tá bom? Então, não é por acaso que ele tem esse nome, tem uma explicação mais física do que química para isso, tá? Devido ao desvio de luz para a direita, quando é a sacarose, o açúcar invertido, que é a hidrólise, né? O açúcar invertido
mistura da glicose mais a frutose depois de hidrolisar a sacarose, ele desvia para o outro lado, ele desvia para a esquerda, tá bom? E isso a gente consegue observar no laboratório. Então é por isso que ele tem esse nome de açúcar invertido, tá bom? Quais são as propriedades do açúcar invertido? Bom, eu disse aqui que ele cristaliza muito menos, né, do que a sacarose, e isso é um grande diferencial dele, tá, do açúcar invertido. Mas ele apresenta algumas características físicas. Por exemplo, ele tem maior doçura, ele é mais doce do que a sacarose, ele tem higroscopicidade, tá? Ele tem alta solubilidade em água devido principalmente à presença da frutose na sua molécula, na sua constituição, né? Porque ele é uma mistura. Ele tem a menor capacidade de cristalização, como que é o principal, né? Ele cristaliza menos do que a sacarose. E ele tem uma grande característica, uma grande propriedade também aproveitada pela indústria, que é a baixa coloração, tá? E isso, dependendo do produto, é bastante interessante para a indústria ter um açúcar que tenha baixa coloração, tá ok? Como que esse açúcar invertido ele pode ser produzido? Bom, o açúcar invertido ele pode ser produzido de 3 formas, tá? Então a gente tem a inversão ácida ou básica, que é a utilização de uma substância ácida para quebra da molécula de sacarose e produção da mistura glicose mais frutose, que é o açúcar invertido, tá? E aí, quando a gente faz essa inversão ácida ou hidrólise ácida, utiliza-se um ácido em uma alta temperatura, tá? Também ele pode ser produzido por inversão enzimática, que é quando a gente usa a enzima. Qual é a enzima que é utilizada para produzir o açúcar invertido? É uma enzima que se chama invertase, tá? A invertase, ela inverte a sacarose e produz glicose mais frutose, tá bom? E essa enzima, então, ela é utilizada para inversão enzimática, ou seja, a hidrólise enzimática. Então, dá para produzir também açúcar invertido utilizando essa enzima, a invertase. E tem uma outra produção, a produção que a gente chama de inversão catiônica, tá? Essa inversão catiônica é quando a gente utiliza resinas catiônicas para a inversão da sacarose. Tá bom? Então, olha só, existem 3 formas de produzir o açúcar invertido. Hidrólise ácida ou inversão ácida, hidrólise enzimática ou inversão enzimática, tá? E inversão catiônica. Qual dessas 3 é a mais utilizada? Pessoal, dessas 3, a mais utilizada é a ácida, tá? Porém, gente, vamos lá. Quando a gente faz uma hidrólise ácida, a gente vai utilizar substâncias ácidas, por exemplo, ácido clorídrico, ácido sulfúrico. Essas substâncias, por si só, elas já são agressivas, elas já são bastante corrosivas. Você precisa de todo um cuidado para a produção. E além de tudo isso, quando é feito, né, é feita a hidrólise ácida, ocorre sempre a formação de resíduos, tá? Então pode ocorrer a formação, por exemplo, do hidroximetilfurfural, hidroximetilfurfural. Pode acontecer então aí a produção de substâncias de resíduos que sejam tóxicos ou contaminantes, e isso acarreta em quê? Isso acarreta que no final da produção você precisa remover esses resíduos, remover esses contaminantes, tá? E além disso, você precisa também fazer o quê? Neutralizar essa solução, porque se você usou uma substância ácida, com certeza essa solução ela ficou com pH muito baixo, então você precisa neutralizar. Então, a hidrólise ácida ainda é a mais utilizada, porém, ela tem essas desvantagens,
tá bom? Qual é a produção mais vantajosa? A produção mais vantajosa, pessoal, é a produção enzimática, que utiliza a enzima invertase. Bom, enzimas são biocatalisadores, ou seja, são moléculas orgânicas, são catalisadores biológicos encontrados em todos os seres vivos, animais, plantas, micro-organismos, tá? Então, por si só, eles já são naturais. Elas apresentam, as enzimas, alta especificidade, tá? Além disso, elas geram alta conversão de produto e elas geram produtos livres de resíduos, tá? Então, são catalisadores mais limpos. Então, a gente está falando aqui de 3 formas de produzir o açúcar invertido: a hidrólise ácida, a hidrólise enzimática. Vimos que a ácida é a mais usada, e vimos também que a enzimática, ela é a mais vantajosa. O eu não consigo ler direito aqui, desculpa. Rodrá? Acho que é. Podem ser usados, ele está perguntando, podem ser usados ácidos mais fracos? Não é vantajoso, tá? Porque você vai precisar de uma maior concentração, maior tempo, então acaba não sendo vantajoso, né? Então aí acaba não suprindo a necessidade, por isso que utiliza-se ácidos mais fortes, tá bom? Então aqui a enzimática, então, ela resulta em produtos isentos ou resíduos ou subprodutos indesejáveis, né? Então, ela não vai produzir resíduos como hidroximetilfurfurão. Quando você usa a enzima, você não precisa neutralizar o processo ali, o produto no final, porque você não está usando uma substância ácida, você não vai gastar tempo, não vai gastar dinheiro com substâncias para neutralizar. E os xaropes obtidos são mais limpos, são livres de produtos coloridos, porque a hidrólise ácida, ela pode gerar aí outras substâncias que tenham cor, tá? Além, é claro, do fato das enzimas elas serem biocatalisadores, o que acontece? Essas substâncias, elas não são corrosíveis, então são substâncias menos corrosivas para os equipamentos e até para o analista que está fazendo, né, a análise, que está fazendo a obtenção, que está ali diretamente em contato com o processo. Tá bom? Então, a mais utilizada é a ácida e a mais vantajosa é a enzimática, tá certo? Mas então você pode perguntar, mas professora, se a mais vantajosa é a enzimática, por que as indústrias preferem utilizar então a ácida? Porque existe uma limitação da hidrólise enzimática. Sabe qual é essa limitação? É que as enzimas, ela é um método mais custoso. As enzimas são moléculas caras e acaba deixando o método um pouco mais custoso, tá? Porque se a indústria for comprar uma enzima purificada, acaba saindo um pouco caro. Mas existem alternativas? Existem alternativas, existem várias soluções. Por exemplo, a indústria pode desenvolver um próprio processo de produção de enzima utilizando, por exemplo, micro-organismos, que não custa nada. Quanto custa uma bactéria para desenvolver com meio de cultura que elas proliferam muito rápido e não requerem nutrientes caros para se proliferarem e produzem bastante enzima? Tá? Então, existem soluções, existem recursos, existem. Uma outra alternativa, e que tem sido utilizada por algumas indústrias também, tá? É a utilização da enzima invertase imobilizada, tá? Então, eles imobilizam a enzima, tá? Para quê? O que é a imobilização de enzimas? A indústria, ela pode tanto fazer esse processo, quanto ela pode comprar já uma indústria invertase imobilizada, que já foi imobilizada, tá?
por que que é vantajoso usar uma enzima imobilizada? Porque a enzima imobilizada, a palavra imobilizada significa o quê? Tornar imóvel, não tem movimento. Então, o que que acontece com a enzima imobilizada? A enzima imobilizada, ela foi imobilizada em algum suporte sólido, insolúvel, inerte. Tá? Ou seja, foi feita, existem vários métodos de imobilização de enzimas, tá? E aí, o que que acontece? Neste método, a enzima ela é fixa, ela é presa a um suporte, tá? Por meio de reações químicas, por meio de interação física, interações intermoleculares, tá? Depende do tipo da imobilização enzimática, tá? Mas a enzima fica ali. E nesse fato, do fato dela ficar ali, ela pode ser reutilizada várias vezes. E ela aumenta a estabilidade dela quando isso acontece, tá? Então, aumenta a estabilidade frente à variação de pH, frente à variação de temperatura e pode ser reutilizada várias vezes. Só pelo fato dela poder ser reutilizada várias vezes já é uma economia para a indústria, já é interessante, né? Então, uma solução seria aí a utilização dessas enzimas imobilizadas, da invertase imobilizada, tá? Porque você usa a enzima invertase imobilizada, acabou o processo? Lava, limpa, armazena e utiliza novamente a mesma enzima imobilizada para um outro processo, tá? Então, essa gera economia, tá? Então, você pode reutilizar a mesma enzima várias vezes. Com isso, diminui o custo. Aumenta a estabilidade da enzima, a enzima fica mais resistente à variação de pH, variação de temperatura. Além disso, quando você termina a reação, você tem a enzima ali que vai ficar livre do produto, ela vai ficar livre dos resíduos, porque você pode filtrar, você pode centrifugar a enzima e recuperá-la, tá? E é diferente, por exemplo, quando você usa uma enzima livre ou solúvel, que no final do processo a enzima está ali e você precisa parar a reação. Como que você para a reação? Geralmente aumenta a temperatura, adiciona um ácido, tá? Você para a reação para que não tenha mais conversão, para que você pare, né, a conversão do substrato em produto. Na enzima mobilizada você não precisa fazer nada, você só retira a enzima mobilizada e acaba o processo. Então, você retirou a enzima imobilizada, o que restou ali foi o seu produto, tá? O seu açúcar invertido. Então, uma solução, uma alternativa então, essa utilização dessa enzima imobilizada, tá? Olha só, para vocês terem ideia, no Brasil, eu pesquisei algumas indústrias que estão produzindo açúcar invertido. E eu encontrei uma que se chama Dulcine, que é de Campinas. Alguém aí é de Campinas? Campinas ou região de Campinas ali. Uma que chama Cristalina, tá? E uma que chama Invert, em São Paulo, tá? Mas tem várias, tá? Tem várias outras indústrias que estão produzindo açúcar invertido no Brasil também, tá? E a indústria produz porque, devido a todas essas propriedades que nós citamos aqui, né? Que nós falamos aqui na live de hoje, tá bom? Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Quem chegou agora, a gente estava falando sobre o açúcar invertido. Quem está desde o início conseguiu acompanhar. E vou dar um tempinho, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Caso ninguém tenha nenhuma pergunta, eu gostaria de dizer que todos os dias às 18 horas nós estamos fazendo live aqui, tá? E hoje, em pleno domingo, ó, estou aqui firme e forte, estou no desafio 21 dias, aprendendo algo novo todos os dias, até de domingo, tá? Vale muito a pena. Tem sido muito edificante para mim também, porque tem sido um desafio até para mim, que tem que preparar, que tem que estar aqui na frente da câmera todos os dias. Então, é muito bom ter a presença de vocês aqui, tá bom? Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de vocês.
Parabenizo por estarem aqui comigo domingo, ouvindo sobre açúcar invertido. Isso mostra que vocês querem aprender algo novo todos os dias e que vocês estão em busca de crescimento. E então, tenham um excelente restinho de domingo e fiquem com Deus. Que bom, amando o desafio, gratidão. Eu que agradeço, Cleiton. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, gente. Um abraço. Tchau, bom domingo para vocês.